Bem-vindos de volta ao podcast John Piper Responde. Hoje vamos falar aqui sobre como podemos aplicar as histórias, os textos narrativos às nossas vidas. Olha essa pergunta de Nicolas, que também é pastor. Olá, Pastor John. Obrigado pelo seu trabalho incansável neste podcast. Minha pergunta é sobre narrativas. Você ressalta que sua revolução na leitura ocorreu quando você descobriu que os autores da Bíblia estavam apresentando argumentos e que traçar bem esses argumentos era essencial para entender o autor e, portanto, a intenção de Deus na palavra. Vejo como isso se aplica às epístolas do Novo Testamento, às cartas de Paulo e até mesmo à literatura sapiencial. Mas e as narrativas? Minha igreja está atualmente pregando através de Lucas, e embora haja de fato uma estrutura, como você desenvolve uma narrativa? Você procura por chaves diferentes? Existem transições, marcadores ou gatilhos específicos que você está procurando nos textos narrativos? Como extrair bem lições e aplicações de textos narrativos? Deixe-me ver se consigo colocar todos a par do que ele está pedindo. Dou grande ênfase em seguir a linha de pensamento do autor para encontrar sua verdadeira intenção. E acredito que o objetivo mais fundamental da leitura é descobrir a intenção do autor, o que ele quer comunicar. Agora, pode haver outros efeitos positivos da leitura além dessa descoberta. Você pode simplesmente encontrar entretenimento, por exemplo. Mas sem buscar esse efeito fundamental de encontrar a intenção do autor, estamos sendo descorteses e tratando os autores da maneira como não gostamos de ser tratados. Como quando tentamos comunicar algo e alguém diz: "Não me importa o que você está tentando comunicar. Vou interpretar suas palavras como se significassem isto ou aquilo." E no processo, vamos perder uma grande oportunidade de crescimento. Se não nos importamos em descobrir o que outra pessoa descobriu na realidade, queremos apenas ler nossas próprias ideias, não vamos crescer. E 2 Pedro 3,18 diz: "Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo." Então, eu argumento que um meio essencial de perseguir esse objetivo de descobrir a intenção de um autor e crescer em conhecimento e graça é traçar cuidadosamente o argumento de um autor. Por argumento não quero dizer discussão. Às vezes, as pessoas usam a palavra argumento de forma diferente de mim. Quero dizer uma sequência de pensamento que parte de fundamentos e chega a conclusões. Por exemplo, Romanos 1:15-17 diz assim: "Estou ansioso para pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma." Por quê? Haverá 3 desses porquês. Escute agora. Estou ansioso para pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Li a Bíblia por 2 décadas antes de descobrir que era assim que Paulo escrevia. Então, há 4 afirmações aqui, certo? Declarações extremamente importantes. E o que quero dizer é que você não pode entender a intenção de Paulo, o que ele está tentando comunicar, a menos que você entenda as relações lógicas entre essas 4 declarações. E Paulo sinaliza alto e claro esses relacionamentos, ao usar a palavra porque 3 vezes. Ele está construindo um argumento desde os fundamentos até as conclusões. Agora, a questão de Nicolas é como esse foco detalhado e rigoroso nas relações lógicas entre declarações particulares se relaciona com a interpretação de grandes seções da narrativa na Bíblia ou histórias na Bíblia. E ele poderia expandir e dizer como isso se relaciona com poesia e parábola, e assim por diante. Eventos que são entrelaçados de uma certa maneira, é isso que quero dizer com narrativa. Deveríamos buscar a intenção do autor da mesma maneira? E minha resposta é, em princípio, sim.
Mas nos detalhes de como o autor sinaliza sua intenção, teremos de observar outras coisas, além de simplesmente uma proposição seguindo outra proposição com um conector lógico no meio. Histórias não funcionam assim, mas os autores bíblicos escrevem histórias por um motivo. Eles estão tentando comunicar algo. Eles querem que a gente encontre. Uma das principais críticas de Jesus, lembro-me de que, quando escrevi o livro ao qual ele se referiu, fiquei impressionado com isso, de ver isso realmente pela primeira vez. Uma das principais críticas de Jesus aos fariseus foi que ele disse que eles não sabiam ler. Deve tê-los irritado muito. Eles eram os leitores, certo? Repetidamente, Jesus diz: não lestes? Não lestes? Mateus 12:3, Mateus 19:4, Mateus 22:31. Vocês não leram. E eles coçam a cabeça e dizem: é tudo o que fazemos, lemos. Claro que eles leem. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer: você está lendo e não lendo. Você está vendo e não vendo. Em outras palavras, há intenções reais que os autores inspirados, neste caso, os autores do Antigo Testamento, que os fariseus liam todos os dias, têm de comunicar, seja por meio de exposição cuidadosa, frase por frase, seja por meio de poesia ou por meio de narrativa. E aqueles fariseus não estavam percebendo isso de forma alguma. Foi por isso que Jesus ficou chateado. Então, sim, devemos procurar a intenção do autor em toda a Escritura. E sim, devemos procurar quaisquer pistas que o autor nos dê. E todos os bons autores dão pistas para nos ajudar a encontrar o que ele está tentando comunicar. Essas pistas em relação à narrativa podem ser repetições, ou a ordem dos eventos, ou o que os diálogos realmente dizem, ou os efeitos de certos eventos ou comentários interpretativos inseridos pelo autor e assim por diante. Então, deixe-me dar algumas ilustrações de uma das melhores histórias do Antigo Testamento. Estou pensando em José agora, Gênesis 37 até 50. Alguns consideram esta uma das melhores histórias já escritas. Se você quiser colocá-la nessas categorias. É uma história absolutamente fascinante e você se pergunta: o que está acontecendo aqui nessa história? Para onde a história vai? Há 14 capítulos inteiros sobre os sonhos de José, o ódio de seus irmãos, sua venda como escravo, sua queda cada vez maior na miséria, enquanto a esposa de Potifar mente sobre ele, e então ele vai para a prisão e é esquecido na prisão, e então ele se torna o segundo governante mais importante do Egito. E o povo de Deus é salvo da fome e a linhagem do Messias é preservada. Ah, era isso que estava acontecendo. E há inúmeras camadas de intenções nesta escrita. Quero tirar da mente das pessoas a ideia de que, ao ler uma narrativa, você deve ter somente uma visão geral, entender o ponto principal. Bem, sim, sem dúvida, entendo o ponto principal. Ele pode governar todos os outros, mas há muitos pequenos detalhes que os autores levantam ao longo do caminho. Então vamos começar com o panorama geral desta história. Moisés não nos deixa, penso que Moisés escreveu este livro, Gênesis, imaginando a grande intenção abrangente da história. Ele nos fornece algumas declarações resumidas, muito claras e objetivas, sobre o que ele está falando. Por exemplo, José em Gênesis 45, 7 e 8. Deus me enviou ao Egito adiante de vocês, para preservar para vocês um remanescente na terra e para manter vivos para vocês muitos sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me enviastes para cá, embora me tenhais vendido como escravo, mas Deus. Ele me fez pai do faraó, senhor de toda a sua casa e governante de toda a terra do Egito. Isso é o que o texto diz. Então, em outras palavras,
Todos esses eventos aparentemente humanos, sobre os quais estamos lendo há 14 capítulos, mesmo os pecaminosos, estavam sob o controle do Deus soberano, que está enviando seu representante, por meio de ações pecaminosas, em direção ao Egito para salvar seu povo. Isso é loucura, isso é maravilhoso. Esse é quase o significado da Bíblia em parábola. Então, em Gênesis 50:20, José diz a seus irmãos: vocês planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer com que muita gente fosse preservada em vida. Acho que quando você lê isso, você quase tem que voltar e reler a história, porque agora você entendeu. Agora você diz: era para lá que tudo estava indo. E você pode reler a história e dizer com essa pista em sua mente: isso significava aquilo, e isso estava acontecendo aqui. E você vê a mão de Deus mais imediatamente. Então, o ponto principal é que a pecaminosidade humana do povo de Deus, ou a pecaminosidade humana contra o povo de Deus, não apenas não frustra seus planos de salvação, ela promove seus planos de salvação. Eles fazem parte dos planos de Deus para salvar seu povo e finalmente seu Messias, e trazê-lo ao mundo através dessa linhagem. Então, esse é o panorama geral, e ele nos dá dicas ao longo do caminho e com aquela grande declaração explicativa no final. Mas há outras pistas de significado e camadas de significado além da grande declaração interpretativa no final. Ao longo do caminho, Moisés mistura circunstâncias cada vez piores com palavras encorajadoras. José é jogado num buraco, ele é vendido como escravo. Ele está longe de casa, no Egito. A esposa de Potifar mentiu sobre ele. Ele foi esquecido na prisão. Para baixo, para baixo, para baixo, descendo cada vez mais. Você pode representar graficamente essa história e ela corresponde a muitas de suas vidas. Eu fiz isso pelo nosso povo. Eu faço um gráfico e pergunto: onde você está nesse gráfico horrivelmente descendente de circunstâncias miseráveis em sua vida? E ele chega ao fim, e então parece ser esquecido por Deus. O que será? É para soar assim. Mas ao longo do caminho, ele diz coisas como Moisés diz: o Senhor estava com ele e o Senhor fez com que tudo que ele fez prosperasse em suas mãos. Gênesis 39:3. Ou ainda: o Senhor estava com José, ele mostrou amor constante e lhe deu graça aos olhos do carcereiro. Gênesis 39:21. Então temos essas dicas ao longo do caminho de que, embora as coisas estejam piorando para José, não é por causa de sua pecaminosidade. Ele não está causando isso a si mesmo. Não é porque ele foi abandonado por Deus, mas por causa do propósito oculto de Deus. E enquanto lemos, queremos saber: qual é o propósito? Qual é o propósito? Deus, você diz que é por ele, mas não parece que é por ele. Mais uma ilustração de como o autor transmite sua intenção, e essa é uma das coisas que mais me deixam perplexo em toda a história. O capítulo 38, ao que parece, interrompe totalmente o fluxo desta história. A história começa no capítulo 37 com os sonhos e a venda como escravo no Egito, e pronto. Moisés insere o capítulo 38 assim que a grande história começa. E isso é tão estranho. Conta uma história bizarra sobre Judá, o irmão mais velho de José, que acaba engravidando sua nora, pensando que ela é uma prostituta. Agora, seja lá o que mais esteja acontecendo aqui, minha pergunta é: Moisés, por que aqui? Coloque esse capítulo antes do capítulo 37, deixa a história fluir. Qual o sentido de interromper a narrativa com este capítulo 38? Bem, aqui está a minha sugestão, e eu adoraria saber se ela está certa ou não, porque a próxima coisa, depois daquela horrível imoralidade de Judá no capítulo 38, a próxima coisa que lemos na história de José é sua incrível retidão nas relações sexuais com a esposa de Potifar, que tenta seduzi-lo. E Moisés registra suas palavras: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?
Gênesis 39:9. Então acho que a ordenação da narrativa com a inserção da imoralidade sexual de Judá logo antes da moralidade sexual incrivelmente eficaz e bela de José é para sublinhar, em cores brilhantes, a diferença entre a infidelidade de Judá e a incrível retidão sexual de José, o que simplesmente mostra que pode haver pontos principais nas narrativas e muitos subpontos nas narrativas aos quais devemos estar atentos. Então, em resposta à pergunta de Nicolas, não importa se estamos lendo uma epístola de Paulo bem argumentada ou uma narrativa abrangente em 14 capítulos. Estamos sempre procurando o que o autor pretende comunicar e buscamos os tipos de pistas que ele nos dá, seja na exposição ou na narração, para nos ajudar a encontrar a intenção. E eu diria a Nicolas que quanto mais você ler, quanto mais eu ler, com o objetivo de identificar essas dicas e sugestões que os autores nos dão, mais você verá.